Boa tarde, senhoras e senhores vereadoras e vereadores. Boa tarde, senhor presidente, colegas da imprensa, todos aqueles e aquelas que nos acompanham a partir das galerias. Eu venho mais uma vez ao grande expediente para discutir comunicação pública. Já falei sobre isso algumas vezes. Volto a falar da nossa Rádio Frecaneca, uma rádio que passou aí mais de 60 anos fora do seu dial e que hoje está no ar, no prefixo 101.5 FM, a rádio pública do Recife, uma rádio que ainda engatinha, uma rádio que tem apenas 5 pessoas contratadas de forma terceirizada, não de forma por concurso público. É uma rádio que hoje contava com aproximadamente 40 horas por semana de programação independente, 16, 18 programas, 16 até o meio do ano, até a semana passada eram 18 programas realizados pela sociedade civil gratuitamente, ou seja, o edital permitiu com que a grade, 40 horas de grade fossem ocupados, mas não garantia a sobrevivência, não garante a produção desses programas. Então, funciona mais ou menos, se fosse uma escola, vereador André Regis, era como se fosse assim, a prefeitura monta mais ou menos a escola, ou arruma um prédio, e diz assim, agora a gente precisa de gente para ensinar. Então, abre-se um edital para as pessoas irem gratuitamente oferecer o seu trabalho e ensinar naquela escola. E assim foi feito com a Rádio Frecaneca. O programa Recife Lo-Fi, o programa Samba Dilatada, o programa Toca o Terror, Mamas, Minas e Manas, Revista Brasil de Fato, Cidades do Campo e da Cidade, Mulher Faz Política Todo Dia, Música de Sexta, Rádio Matraquinha, Palavras no Ar, Cantando e Brincando nas Ondas do Rádio, Pagode, Futebol e Batucada, Verde, Amarelo e Vermelho, Manguetronic, Frevo no Mundo, Caneca Bug, Interdependente e Áudio Mundi, passavam na Rádio Frecaneca até a semana passada. O que é que acontece? O edital, Vossa Excelência, vereador Heriberto Rafael, o edital de ocupação da programação, eu já falei algumas vezes, o edital que não conferia nem o uso do estúdio, era de fato apenas o horário na grade, e ele valia até o meio do ano. Então, esses programas que entraram do ano passado para esse ano, ocuparam a grade até o mês passado, ocuparam até o meio do ano, depois houve um aditamento no acordo, e aí ficaram mais 3 meses no ar. O que é que acontece? Desde o início do ano, que se diz ao grupo de trabalho da Frecaneca, que inclusive foi renovado agora, foi dada posse das novas organizações, são 6 organizações que compõem esse grupo, vinha demandando quando sairia o novo edital. E a Prefeitura do Recife, através da Fundação de Cultura, dizia que o edital estava pronto, estava quase saindo, vai sair em março, vai sair em abril, vai sair em junho. O novo edital, senhor presidente, em que era esperada que houvesse não apenas a possibilidade de ocupação do espaço, que é público, numa rádio pública, e que deve ser ocupado pela sociedade civil, mas também uma possibilidade de remuneração para esses programas. A gente aqui reforça, inclusive, as nossas emendas, são 200 mais 50 mil reais de emendas, que poderiam, inclusive, ser utilizados para esse edital. Hoje, houve uma reunião com esses programas, e havia algumas pessoas que compõem o Fórum Pernambucano de Comunicação, que estavam nessa reunião, em que a diretoria da rádio afirmou que, caducando esse aditamento dos programas, não teria como eles continuarem no ar, ao mesmo tempo em que a diretoria da rádio afirmou que o novo edital de ocupação do espaço está na mesa do prefeito há algum tempo e que prevê um aporte de 250 mil reais. Curiosamente, o mesmo valor das 2 emendas do nosso mandato somadas dos 2 anos anteriores. Então, eu trago esse assunto para aqui para a pauta pelo seguinte, Vossas Excelências. E o vereador Heriberto Rafael, que é um amante da comunicação, ouve a Rádio Frecaneca, vai entender. Nós temos uma rádio. O povo do Recife tem uma rádio. E essa rádio passou um bom tempo no ar, apenas com programação gravada, que a gente muitas vezes brincava, a rádio do pendrive, só toca pendrive, não tem programação própria. As 5 pessoas que hoje compõem a rádio conseguem fazer alguma coisa e 40 horas semanais são preenchidas por esses programas, fruto do trabalho de organizações da sociedade civil e de produtoras independentes, que sem R$1 da prefeitura conseguem montar programas e entregar para serem transmitidos na rádio pública.
E assim, a rádio está sendo ocupada de forma provisória e precária até hoje. Só que nesse tempo se esperava que houvesse um novo edital, que pudesse garantir a presença de esses e mais programas, dessa vez recebendo uma ajuda de custo, porque R$250 mil para 40 horas semanais, não dá, é pouco dinheiro. O vereador Hélio Guabiraba, que é radialista, veio aqui falar do dia do radialista, e a gente sabe que para produzir programas 40 horas semanais por um longo período de tempo, R$250 mil nem é suficiente, mas é importante, é um símbolo de que a prefeitura está viabilizando essa rádio. Só que falta o prefeito assinar, excelência. Então, é importante que os vereadores da base nos ajudem a tocar essa pauta, que a gente fala pela oposição, embora a gente fale com carinho, a gente fala de um lugar da oposição. É importante que o prefeito entenda que precisa assinar esse papel, para que os programas sejam mantidos no ar e para que possam ser remunerados, inclusive tendo a possibilidade de entrar outros programas. A gente não pode, vereador, essa é a hora do campeonato, em 2019, já em outubro de 2019, voltar 10 passinhos para trás e voltar a ligar no 101.5, voltando a ouvir o mesmo pendrive, sem essas programações que sairão do ar agora. Já essa semana e na próxima semana nós não teremos mais esses programas. E o edital, dizem os diretores da rádio, que está na mesa do prefeito para ser assinado. Ah, Ivan, o problema é recurso, a crise é muito grande, o governo federal não manda mais verba. Veja bem, eu estou falando de uma gestão pública, de uma prefeitura, que este ano, excelências, já executou 57,3 milhões de reais na rubrica da comunicação. Desse recurso, pouco mais de 20 milhões foi para pagamento de pessoal e 36 milhões de reais já foram executados. Não é planejado, não. É executado, é gasto com propaganda. E não pode assinar uma ordem de um edital de 250 mil reais para a rádio pública, que é nossa. Então, peço aqui apoio de todos os vereadoras e vereadores, para dialogar com a prefeitura, para que esse edital saia e a gente não tenha que voltar atrás, num processo que caminha a passos lentos, mas caminha. A gente tem acompanhado com muito carinho o esforço que essa equipe de 5 pessoas, mais alguns estagiários e estagiárias, fazem para que essa rádio permaneça no ar. Um esforço que é compartilhado por diversas, dezenas de organizações da sociedade civil, produtores e produtoras independentes, jornalistas, radialistas, militantes do direito à comunicação. Não é possível que a gente vai voltar atrás. Então, tenho certeza que eu vou voltar aqui segunda-feira e a gente vai ter uma resposta positiva por parte da prefeitura. Que os programas não sairão do ar e que haverá um novo edital aportando esses 250 mil reais para que a Rádio Frei Caneca possa, sim, valorizar de forma correta e profissional o trabalho que é profissional daquelas pessoas que contribuem para que ela possa ser um exemplo de rádio pública para a nossa cidade e para todo o país. Vou usar aqui o restante do tempo, não poderia deixar de falar, até porque não consegui participar de um seminário que está acontecendo agora na DPU, a Defensoria Pública da União, sobre as formas de se regulamentar o consumo da maconha medicinal, chama o canabidiol ou a cannabis medicinal. É uma discussão importante, uma discussão fundamental, uma discussão que só quem conhece, só quem acompanha o drama das famílias que precisam desse medicamento sabe. Ah, mas eu sou contra que se plante, porque tem gente que fuma, tem que vir em laboratório, porque tem que ter o crivo da indústria farmacêutica, a bilionária indústria farmacêutica. Veja, o canabidiol hoje, se você quiser importar, você importa. Basta você chegar na justiça, você requerer um salvo-conduto, você anexar um receituário de um médico te indicando o canabidiol, e aí você vai na Anvisa com o salvo-conduto, com o receituário médico, solicita uma autorização especial para importação, importa e vai gastar alguns milhares de reais por mês para ter esse tratamento. A maioria das mães e pais cujos filhos e filhas precisam desse medicamento e se submetem ao SUS, não tem esse recurso. Então, a luta do movimento antimanicomial, a luta do movimento pela redução de danos, a luta do movimento pela legalização da maconha medicinal, significa também a luta para que as pessoas que precisam desse medicamento possam produzi-lo. Significa também, como inclusive já está sendo feito,
através de uma cooperativa em João Pessoa, que hoje favorece mais de 1.000 famílias, plantando maconha, produzindo o óleo do canabidiol e distribuindo para os seus associados e associadas a um preço menor do que R$200 por família por mês. Isso já existe aqui bem pertinho da gente, aqui em João Pessoa, a associação chamada Abrace. Aqui no Recife, os casos que a gente conhece são de mães que submetem-se à violência do tráfico, batendo na boca de fumo, comprando um produto que não sabe nem o que é, porque a gente sabe que quando a gente não regulamenta qualquer produto e a gente deixa que o crime o regulamente, ninguém vai dizer se ali é puro, se ali é misturado, se ali tem farinha de trigo, se ali tem cocô de cavalo, se ali tem qualquer tipo de mato. Essas mães que estão desesperadas, elas estão correndo esse risco, porque elas não têm segurança de plantar o próprio medicamento, o medicamento que ela precisa, o medicamento que o filho precisa. Também não vou permitir, calado, que se suba essa tribuna para dizer que o mundo todo está vendo que a maconha é um perigo, que está recuando das leis que legalizam. Isso é mentira, minha gente. Vamos dizer, é mentira. A tendência mundial é de cada vez mais países e estados criarem suas regulações da maconha, de formas diversas. E a gente tem muito que aprender com isso. O Uruguai, por exemplo, estatizou toda a cadeia produtiva, vereador Eduardo Marques. Então, no Uruguai, o governo é que é responsável por licenças de plantio. Então, você pode comprar nas farmácias até 40 gramas de maconha por mês, sendo cadastrado, qualquer indivíduo, a maconha que é produzida pelo Estado, através de concessões. Você pode plantar até 6 plantas na sua própria casa e consumir, seja medicinalmente e seja recreativamente. Também não vamos ser hipócritas de dizer que o uso recreativo de maconha cria um caos na nossa sociedade. A maconha é consumida desde que o ser humano é ser humano, por agricultores, por trabalhadores e trabalhadoras, por juízes, por engenheiros, por pessoas da política, por todo mundo. A sociedade toda do Brasil fuma maconha e usa outras drogas também. Então, o Uruguai regulamentou a partir da estatização. Alguns estados dos Estados Unidos, como o Colorado, por exemplo, legalizou tudo. Qualquer pessoa pode chegar no Colorado, em qualquer loja de maconha, e comprar maconha, desde que seja maior de idade e viva nos Estados Unidos, esteja nos Estados Unidos, more ou não more. A Holanda tem um jeito diferente de legalizar, que agora os turistas estão tendo acesso limitado, mas está legalizada a maconha na Holanda. Portugal já legalizou o posse, a Colômbia já legalizou a posse de maconha e de cocaína, inclusive, deu passos à frente, assim como Portugal. Então, a tendência mundial hoje é que as drogas, todas elas parem de ser tratadas como um problema de segurança pública, que não são, e passem a ser tratadas como uma questão de saúde, que são. Há pessoas que consomem drogas durante muito tempo sem ter nenhum tipo de problema de saúde, qualquer droga. Há pessoas que têm problema de uso de drogas, muitas vezes a partir da relação que essas pessoas têm com o mundo em que vivem. E para essas pessoas, nós temos que cuidar dessas pessoas, nós não podemos submetê-las ao crime. E eu pergunto sempre, especialmente a meus irmãos e irmãs conservadores e conservadoras, que eu pergunto o seguinte, e vou perguntar aqui nessa casa, ninguém precisa responder, mas vai responder dentro da sua cabeça. Se você conhece alguma pessoa que de fato tem um problema de uso de droga, essa pessoa não funciona por causa de droga, essa pessoa não trabalha por causa de droga, essa pessoa está num nível de dependência química que está vendendo as coisas de casa para poder comprar droga. Nós queremos essa pessoa presa, nós queremos essa pessoa morta, ou nós queremos essa pessoa cuidada? Eu tenho certeza que todo mundo respondeu cuidada, porque as nossas pessoas queridas, nós não queremos ela batendo na boca de fumo para conversar com um bandido de arma, vendendo para ela qualquer coisa. As nossas pessoas queridas, que têm problemas de saúde, seja diabetes, seja câncer, seja hipertensão, seja uso abusivo de qualquer substância, a gente quer que essas pessoas tenham tratamento. A gente quer que essas pessoas sejam acolhidas. Tenho certeza absoluta, todo vereador e toda vereadora daqui conhece alguém querida, ou um vizinho, ou um parente, ou alguém da família, alguém com quem a gente já se relacionou, que em algum momento da sua vida teve um uso problemático de droga. Essa pessoa querida da nossa família, o que é que a gente fez? A gente ligou para a polícia, ou a gente procurou encaminhar ela para o melhor tratamento possível, para o melhor cuidado possível?
Então não vamos ser hipócritas. É fundamental que o STF legalize o porte de maconha e outras drogas para consumo próprio. É fundamental. Assim como é fundamental que a gente regulamente o consumo medicinal, que é outra coisa, correlata, mas diferente. Assim como é fundamental que, paulatinamente, a cada dia que passe, a gente passe a debater o tema das drogas sem preconceito, sem tabu, de forma racional, de forma tranquila, de modo a gente dirimir o máximo possível os problemas causados pelo uso abusivo e que a gente perceba que o que mata, e aí eu desafio qualquer pessoa a trazer qualquer número diferente, o que mata é a proibição muito mais do que qualquer droga. Muito obrigado.